Números capítulo 20, versos 7 a 13 diz: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhe: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para nós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não meteremos esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. A grande maioria das pessoas conhecem a história de Moisés. Sabem como foi que ele nasceu, as circunstâncias e como começou a sua caminhada com Deus. Ele fugiu do Egito e passou um longo tempo no deserto, em outros lugares, onde ele começou a pastorear rebanho de Jetro, que veio a ser o seu sogro. Foi quando ele, pela primeira vez, teve acesso à vara de apacentar o rebanho, onde ele pôde trabalhar ali por um tempo. E Deus deu um novo significado àquela vara. Não era mais simplesmente para tanger as ovelhas onde eles estavam, mas ela foi tremendamente usada para sinais ali enquanto eles estavam saindo do Egito. Moisés, em Êxodo 3, ele vê Deus chamando de volta para o Egito, lhe dá poderes e lhe encaminha para que ele enfrente Faraó, mandando libertar o povo da escravidão. Isso é só um resumo rápido, né? E é onde Deus manifestou os seus sinais de uma forma extraordinária. Moisés, ele viu coisas grandes acontecerem com essa mesma vara, que parecia ser algo muito insignificante, que só tocava rebanho. Deus começou a mostrar coisas muito maiores. O que me impressiona é ver como Deus faz quando nós obedecemos a sua voz. A chave da nossa caminhada com Deus, irmãos, está nessa palavra: obediência. Essa vara, ela deixou de ser uma simples vara, um simples objeto, um simples pedaço de pau, para vir para a mão de um líder que ouviu a voz de Deus e pôde ver maravilhas acontecer através de um gesto extremamente simples. Mais do que isso, eles já estavam caminhando cerca de 37 anos ali naquele deserto. E durante esse tempo em que eles passavam ali, eles viveram um ciclo vicioso, onde o povo vivia resmungando e murmurando, nunca estava satisfeito. Quando era contrariado ou quando sentia falta de alguma coisa, as murmurações eram constantes. E isso não tem quem suporte caminhar com um povo murmurador. A Bíblia diz no verso 8 que o Senhor falou a Moisés dizendo: o que o Senhor disse? Toma a vara, olha só, ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará ela água. Ora, Deus deu um comando, Deus ensinou a fazer algo, irmãos, que viria suprir a necessidade daquele povo. Moisés, ele cumpriu a primeira parte desse comando. Ele pegou de fato a sua vara,
Mas a segunda parte, ele não fez como Deus mandou fazer. Ele não concluiu no mesmo nível de obediência dos comandos que Deus deu para a sua vida. Observe isso, irmãos. A forma como nós começamos com Deus precisa ser a mesma maneira que nós vamos terminar. Se começamos no nível da obediência, precisamos terminar nossa carreira continuando a obedecer a Deus. E não achar que nós já somos Deus e queremos tirar Deus do trono para dizer para Ele o que Ele tem que fazer. Não é assim que funciona. No verso 10 e 11, que nós vemos essa forma dele de mudar as coisas, nós vemos aqui que teve duas situações: a obediência externa e a obediência interna. Veja só como funciona. A externa ele cumpriu, ele pegou a vara, mas a interna, que é aquela que vem do coração, ela não foi igual à externa. Quando a obediência externa, irmãos, ela age diferente da interna, ela perde o seu valor, ela perde a sua essência, porque os seus resultados são mistos. Eu falo alguma coisa, mas eu sinto desejo de fazer outra. Eu obedeço uma parte, mas o meu coração diz para fazer outra coisa diferente. O externo é o que nós fazemos, de fato é que todo mundo vê, e o interno é o que está no nosso coração. É uma vontade de obedecer ou é uma rebelião interna? É uma contrariedade aos comandos. Eu não concordo, eu não vou fazer, eu vou fazer do meu jeito. É a obediência interna. Vou obedecer ao meu eu, à minha própria vontade, e não ao comando que foi liberado. Veja que a tendência é ter resultados externos. Qual é o resultado? Ele queria água. Ele queria que o povo se alimentasse, bebesse aquela água, fosse saciado com aquela água. Mas os desejos internos não eram os mesmos. Deus não estava sendo glorificado na atitude de Moisés diante daquela situação. Ele não estava com o seu coração íntegro ali para que esse milagre acontecesse. Ele estava irado com aquele povo. Diz o texto claramente que da intenção do coração dele, a forma como ele se reportou, os seus rebeldes, né? Ele chegando com aquelas pessoas: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha? Quando ele se expressa assim, irmãos, já atitudes externas de Moisés eram algo passageiro, era temporal, era por causa daquelas circunstâncias, e elas deixaram de ser importantes. O que era importante nessa cena? Que o Senhor fosse glorificado quando simplesmente uma palavra fosse liberada e que a rocha iria produzir água. E isso seria fato porque Deus criou todas as coisas liberando uma palavra. Ele não foi lá formar o barro com a sua mão, ele não foi lá criar a bolinha dos planetas, não, ele liberou uma palavra e todas as coisas foram formadas. Moisés já tinha uma caminhada com o Senhor, já tinha mais de 37 anos caminhando com Deus no deserto. O cara já estava acostumado com aquela voz, ele já estava acostumado a ver que Deus, ele cumpria tudo aquilo que ele falava. Quando ele foi para o enfrentamento com o faraó, todas as palavras que o Senhor disse das pragas que viriam aconteceram. Quando Deus falava no dia seguinte, vai lá que vamos suspender, ele ia lá e orava e suspendia. Então veja, irmãos, Deus não estava falando com qualquer pessoa, Deus estava falando com líder. Deus está falando com pessoas habituadas a ouvir a sua voz. E no verso 10 nós vemos que marcou para sempre a vida de Moisés o que aconteceu. O que aconteceu nesse verso 10, irmãos? Quando Deus disse para ele que falasse a rocha, seria a maior experiência dele em relação a Deus. Porque em todas as vezes ele utilizou uma vara, que a vara tocou no rio, virou sangue, a vara tocou na terra, virou cupim, virou aquele monte de praga que teve lá no Egito. Enfim, ele sempre estava usando a vara para que ela fosse o agente do milagre de Deus. E Deus agora disse: não, você não vai mais usar a vara. Agora a gente já está mais perto. Agora você já sabe quem eu sou. Agora use a palavra.
Irmãos, o poder da palavra é algo fenomenal. Moisés tinha tudo para consagrar a sua liderança naquele momento. Veja só esse verso 10, que onde, apesar de a pressão daquele povo, a murmuração, verso 10 diz assim: Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. Moisés diz: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha? Moisés então levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Veja, irmãos, a pressão do povo, a murmuração do povo, eles estavam ali instigando Moisés a cumprir algo. E isso não era desculpa para Moisés não obedecer o comando de Deus. Líder não pode viver debaixo de pressão de ninguém, porque ele está recebendo comandos dos céus. E os comandos que Deus dá precisam ser cumpridos, goste ou não, a multidão que seguia Moisés. Ele não tinha que descarregar sua ira, descontando num comando de Deus, ali, irmãos, naquela hora. Por quê? Porque aquela rocha foi ferida de uma forma covarde até de Moisés, no momento de ira em que ele por 2 vezes bateu na rocha. Ali era uma figura de Jesus Cristo. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 4, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Observe, irmãos, que às vezes emoções erradas, iras, frustrações, preocupações precisam de respostas, e isso demonstra que há uma alma sedenta, ok? Quando a alma está irada, revoltada, frustrada, magoada, doentinha, mimimi, kkk, o que ela precisa? De água. Precisa da fonte para saciar a sua sede, para tirar esses sentimentos altamente tóxicos. O que fazer? Ele diz: fale com a rocha. Fale com Cristo, ao invés de descarregar a sua ira em outra pessoa, ao invés de perseguir, fala mal, ficar falando o que não deve, fale para quem resolve. Quem resolve? A rocha. É a rocha que vai jorrar água, é a rocha que vai tirar essa sede que há dentro do nosso coração, é essa rocha que vai aplacar toda a ira que está ali dentro. E Jesus é essa rocha, irmãos, que está pronto para saciar a nossa sede, mas Ele não quer ser ferido por nós. Moisés foi lá e pá, e nós continuamos pá, ferindo a rocha, ferindo Jesus. Não, mas eu não vou fazer isso. Faz, não com a vara, mas com a boca. Irmãos, tenha cuidado com a sua boca, porque é onde nós descarregamos muitas vezes a ira, onde nós muitas vezes descarregamos os nossos sentimentos contra lideranças, contra cônjuge, contra filhos, e nós estamos ali ferindo a rocha. Não, eu estou falando com o meu marido, estou falando com a minha mulher, estou falando com o meu filho. Ei, quando você aceitou Jesus, quem que entrou aí dentro? Foi Jesus. Então, dentro de você, meu irmão, tem uma rocha chamada Jesus. Se eu estou te ofendendo, eu estou ferindo a rocha que está dentro de você. Entende isso? Não é simplesmente eu estou ferindo o irmão Elias. Eu estou ferindo uma rocha que está ali dentro quando ele diz fale. Ele não manda eu ir lá ferir. Ele não manda eu ir lá desembocar toda a raiva do meu coração. Não manda ficar lá trombudo, inimigos. Não, irmãos, fale para a rocha, porque Ele vai entender a sua dor. Ele vai entender esse sentimento. Ele vai nos levar a ter humildade para dizer: me perdoe, porque eu estou chateado com você, por isso, por aquilo, mas tem que falar. Ficar com atitudes, irmãos, porque a pressão do meio está sobre nós, e está errado, porque isso nos leva a ter uma liderança difícil, porque não sabe lidar com problemas. Moisés, como líder, era indesculpável ter ferido aquela rocha pelo grau de intimidade que ele tinha com Deus.
Você que é líder 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, somos indesculpáveis em algumas áreas diante de Deus, pelo nível de conhecimento que nós temos, pelo nível de experiências que nós já vivemos, pelo tanto que Deus já veio sobre nós, falando conosco, nos ajudando, solucionando problemas, porque continuamos desobedecendo os comandos dele. Então precisamos saber com quem nós estamos falando nas horas difíceis. Na hora em que eu não digo não para Elias, estou falando de Elias porque ele está aqui na minha frente, pode ser qualquer pessoa. Na hora que eu digo não, ele precisa entender aquilo não como uma agressão à pessoa dele. Irmãos, o não é uma resposta. Por mais que você não queira receber essa resposta, nem todos os momentos é de sim. Tem momentos que o não é uma tremenda resposta para a nossa vida, é um livramento. Agora eu preciso saber com quem eu estou falando nas horas difíceis. Agora, como eu estou falando? Moisés estava numa hora dificílima. O povo pressionando, a murmuração forte sobre ele, mas naquela hora, Deus ia ser glorificado diante de todo aquele povo. Ele diz: traz todo mundo para que eles vejam. Eles tinham que ver que Deus era com aquela liderança, que Deus iria fazer acontecer a palavra que saísse da sua boca, e ele falando, Deus ia ser glorificado. Só que não, Moisés se irou por conta dessa pressão de Israel. E aí, irmãos, ele que era líder, que era para ser o exemplo da nação, ele não poderia deixar de responder pelos seus atos errados diante de Deus. Ele cometeu um erro grave em ter ações internas contrárias às ações externas, e as ações externas contrárias ao comando interno que Deus deu para ele. Deus deu um comando para ele e para Arão, e eles não cumpriram isso. Veja que, de alguma forma, Moisés feriu o Senhor. Diga misericórdia. Quando ele fere aquela rocha, foi um ato físico, ele significa algo no mundo espiritual. Até quando eu vou ferir o meu Senhor? Até quando eu vou continuar desobedecendo comandos de Deus? Não, mas Deus não falou comigo. Você falou com Ele? Às vezes queremos que Deus fale conosco, mas nós não falamos com Deus. Nós não trazemos a dificuldade para Ele. Ele disse: fale para a rocha. É para Ele que nós temos que nos queixar se tem algo errado. Não temos que estar falando nas costas de um líder. Fale para Deus ou fale para a própria pessoa. Irmãos, a maledicência vai fazendo com que você se entre no buraco cada vez mais fundo, porque Deus não honra atitudes assim. E aqui nós vemos esse ato de desobediência direta a um comando de Deus, desonrando a autoridade de Deus na presença de todo mundo. Todo mundo era para ser testemunha que Deus estava com ele naquela hora. E aí nós vemos o quanto nossas palavras têm poder. Cuidado com o que você fala, porque a sua palavra tem poder. Ah, Senhor, eu não aguento mais, acho que eu devia morrer. Disse: tudo bem, vou te chamar. Não, peraí, não leva a sério também não. Eu levo. Deus leva a sério cada palavra da nossa boca. Você não quer viver, Ele te leva, de boa, está tranquilo. Mas vai pôr outro no teu lugar, seja lá onde for. Alguém vai te substituir, irmãos. Pensa que Deus não espera por nada. Moisés era um tremendo líder, mas Deus não alisou com Moisés. Nós recebemos Jesus como essa rocha e precisamos entender que é algo sério colocar Jesus dentro do nosso coração, porque nós temos um testemunho para dar. Nós temos que mostrar quem é o Deus que está dentro de nós, com atitudes, com palavras, com controle emocional, para não estar aí desbocando em cima de todo mundo. Não, tendo controle das nossas ações, não cedendo às pressões externas. Quantas pressões nós recebemos todos os dias, irmãos? Em cada um na sua área,
pressões violentas que nós recebemos fora do dia a dia, as pressões espirituais que o inferno não alivia. Ele joga duro para nos tirar do propósito de Deus, e nós muitas vezes não entendemos. Não, mas é só para pregar ali. Não é só pregar ali não, espera que vem da contraproposta do inferno. Espera aí, você está me cutucando? Deixa eu te pegar ali na esquina. E muitos caem pela própria boca, lamentável. Mas a pergunta é: como nós agimos com nossos irmãos que têm essa rocha que é Jesus na sua vida? Também ferindo? Também tocando com força, com a vara, para gerar mais feridas no seu coração? Irmãos, isso é hipocrisia quando nós dizemos que tememos a Deus e estamos constantemente ferindo pessoas, falando mal dos irmãos. Nós somos uma família para pertencer, amém? E uma família não é para estar se pegando não, uma família é para se amar, é para se abraçar. Uma família é para ter uma vida comum, onde nós temos o centro dela, que é Jesus Cristo. Então veja que estar ali na presença do Senhor é entender que fazemos não com a vara, mas com o coração. Nós não temos a vara hoje para agir, porque Deus nos deu um poder na boca. A nossa fala tem muito mais poder do que aquela vara que Moisés jogou no chão, virou uma serpente, que ele colocou no seu peito e virou uma mão chagada de lepra. É muito mais sério do que isso. É a boca, irmãos. A boca é muito séria e nós precisamos saber usar a nossa boca. Veja que a rocha, ela fornece água quando nós falamos. Por isso que, se preferimos fazer as coisas do nosso jeito, se nós mudamos a linguagem, nós estamos prejudicando o resultado do que Deus quer fazer. Já não será o que Deus pretendia fazer. O que ele pretendia? Ser glorificado no meio do povo, para que eles vissem que Deus continuava realizando milagres no seu meio. E eu creio que Deus continua realizando milagres no nosso meio, mas nós temos que nos abrir para obedecer o que Ele tem para a nossa vida. Veja, queridos, que a situação dessas pessoas aqui estava mudando. Deus, Ele não aliviou com Moisés. Diga misericórdia. Moisés era líder, e a desobediência dele pesou muito diante de Deus. Por isso Deus não o poupou. E disse: ok, Moisés, tu quis fazer do teu jeito, beleza, a água vai jorrar, porque eu não vou deixar o meu povo sem água, mas você não vai entrar na terra prometida. Foi duro, a posição de Deus foi muito dura, mas Deus foi injusto? Não. Sabe por que Moisés ficou impedido de entrar ali, irmãos? Porque ele quis roubar uma glória que não era dele. Deus ia ser glorificado no meio daquele povo, mas olha a fala dele aqui para eles: ouvi agora, rebeldes, tiraremos água dessa rocha para vós. Ele estava dizendo: eu e Arão, nós vamos tirar água para vocês agora, está entendendo? Não, Deus disse: negativo, Moisés, você não tem poder de tirar água nenhuma. Você quis roubar a glória de Deus. Irmãos, de todas as vezes que nós queremos roubar uma glória que não é nossa, vai vir punição de Deus, sim, porque tudo que somos e fazemos e temos é dele, por ele e para ele. Glórias a ele sempre. Nós não podemos puxar isso para nós, queridos. Deus julgou tão seriamente Moisés e Arão, sabe por quê, irmão? Verso 12 diz: porque não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel. Tem duas coisas que nós vemos aqui: a falta de fé, e a segunda, não honraram o Senhor. E por causa disso, o Senhor deixou de ser glorificado naquele lugar. Qual foi o resultado? Verso 12: por isso não metereis esta congregação na terra, como eu tenho vos dito. Foi duro demais, e por muitas vezes eu tinha essa dúvida: poxa, Deus, foi tão pouco, só por causa disso, o cara
foi penalizado só por causa disso. Irmãos, hoje meu entendimento mudou, não foi só por isso. A glória de Deus é maior do que qualquer coisa e nós não podemos roubar isso dele. As consequências pela desobediência, elas acontecem, e se nós continuamos a desobedecer, nós estamos afrontando a autoridade de Deus, seja de Deus diretamente conosco, seja que Ele constituiu sobre a nossa vida, o seu chefe, os seus pais, seu líder, minha liderança sobre você. Todo nível de autoridade, quando ela é transgredida, Deus toma para si, vem penalidade sim, porque toda autoridade, Romanos 13 diz, são constituídas por Deus, não foi uma escolha mera humana, Deus colocou cada pessoa nesse lugar, por isso que as consequências, elas são tão terríveis. Por que isso? Porque Deus requer dos seus líderes que eles andem plenamente na sua presença. Deus, Ele não quer ficar vendo os seus líderes chamando a atenção do povo para si. Irmãos, a igreja de Jesus nessa terra, ela está tão deturpada, porque os holofotes estão para o homem, não mais para Deus. As pessoas querem roubar um lugar que nunca foi deles. A igreja começa a crescer e acabou, Deus não está mais nem ali, é só eventos, é shows, é não sei o quê, porque eu que promovo os eventos. Não! A glória sempre vai ser de Deus, porque se Ele não estiver naquele negócio, nada vai acontecer. Nós não podemos mudar nosso ponto de vista, irmãos, porque Ele não permite que ninguém desvirtue a sua glória, ninguém desvie o caminho para ser para aquele A, B, C ou D líder. Não, irmãos, precisamos entender o problema da obediência. Essa palavra não é uma palavra simples, obediência é inquestionável, é sim senhor para Ele todo o tempo, como o irmão faz lá, bate continência e amém, você não questiona, porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe aonde nos posicionar. O problema é que nós queremos roubar aquilo que não é nosso. Veja que Deus, Ele derrama a sua glória quando nós somos fiéis em dar a Ele a glória. Quando Ele enxerga um coração fiel, um coração que realmente transfere para Ele a glória recebida, Ele continua derramando. Quando você olha João 14, versículo 1 a 7, olha o que aconteceu com esse que tinha tudo para roubar a glória para si. João 17 é a oração sacerdotal que a igreja conhece. Quem fez essa oração foi o próprio Cristo. E olha o que ele diz. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. E assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu glorifiquei-te na terra, sendo consumada a obra que me destes a fazer. Este homem chamado Jesus, ele esteve aqui como eu e você estamos aqui, e todos os seus atos foi para glorificar a Deus. E aqui Jesus diz: é chegada a hora. Agora a hora chegou. Ok, que hora é essa que ele está falando aqui, irmãos? A hora do arrependimento, porque ele já estava indo ali para o Gólgota e cruz. Ele já estava indo ali para morrer por nossos pecados. E Ele está chamando a mim e você para dizer: a hora agora é de arrependimento. Arrependimento de quê? Do pecado, da desobediência. É hora do arrependimento da murmuração. É hora do arrependimento da paralisia espiritual, que não tem desejo de crescer mais em Deus e ficou estagnado num platô que não sai mais dali nunca mais. É hora de nos arrepender, irmãos, das palavras agressivas que nós liberamos sobre a rocha, sobre nosso irmão, sobre nossos pais, sobre nosso cônjuge, sobre os filhos. Quantas palavras duras estão saindo, de maledicentes mesmo, palavras pejorativas, xingamentos. Deus não está gostando de nossas atitudes e nós precisamos nos arrepender, porque Deus deu para Arão e Moisés um basta. Ele chega.
vocês não vão entrar na terra prometida com esse comportamento. Se Deus agiu assim com eles, você acha que Deus vai aliviar comigo e com você? Claro que não. Claro que não. Ele é o mesmo. Tanto que no mesmo capítulo, no versículo seguinte, Deus levou Arão. Sobe lá, ele sai de Cádiz e chega até o Monte Or. E quando chega em Monte Or, ele disse a Moisés: leva Arão lá para cima, e Eliezer tira a roupa dele e passa para ele, porque eu vou recolher Arão. Ele já ficou por ali. E Moisés não ficou por ali, porque Deus ia deixar estabelecidas as leis que está lá em Deuteronômio, para ele passar para o povo e colocar Josué no lugar. Mas ele também não entrou. Queridos, Deus, ele é justo. Ele é justo. Ele não vai aceitar que a gente faça e aconteça e fica por isso mesmo. Vejam que quando teve aquela rebelião, é lá em Números capítulo 26, vamos lá. Números 26, vou ler só o versículo 9 e 10. Ele diz assim: e os filhos de Eliabe, Neumuel e Datã, Abirão, estes Datã e Abirão foram chamados da congregação, que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, e foram por sinal. Não precisa Deus dar outro. Quando se levantaram contra Moisés, o Senhor mandou: separa esse povo aí. As tendas que estavam ao redor da tenda deles, todas foram retiradas. Irmãos, e a terra abriu a sua boca e os consumiu, toda aquela congregação, que eles chamaram congregação, mas eram todos aqueles que se rebelaram contra Moisés. Cerca de 250 pessoas. E Deus deixou como sinal: eu sou o mesmo, eu vou agir. Eu vou operar se vocês continuarem desobedecendo. Nós estamos vivendo, irmãos, dias em que o amor tem esfriado, como diz a palavra, e por causa da multiplicação da iniquidade. E como está multiplicando, está tudo muito normal, o amor está frio de todo mundo, mas é assim mesmo. Não, querido, Deus quer aquecer seu coração para que você não fique nessa terra, para que você não pereça, não vá para o inferno, não fique separado eternamente de Deus. Por isso que temos que entender que quando o Senhor nos resgatou, Ele nos trouxe para pertencer à sua família, pertencer a um reino onde nós podemos viver esse reino nessa terra, e é o reino de Deus e não o nosso reino pessoal. E esqueça reino pessoal. Uma das coisas que Deus trabalha, irmãos, que vem demolir esses pensamentos. Observe que todas as vezes que as pessoas tinham aparente estabilidade, Abraão, ele estava bem em Ur dos Caldeus, ele tinha uma vida próspera, ele já era rico, e Deus disse: então sai da tua terra, larga tudo. Ele saiu e ele foi sem nada, foi começar tudo de novo em outro lugar. Quando ele estava lá, queria um filho, depois a mesma coisa, foi construindo devagar. Quando a coisa começou a acontecer: me dá teu filho. Mas Deus, eu esperei esses anos todos, pois é, agora me entrega. Deus quer nos fazer entender, irmãos, que a nossa vida é de renúncia constante. Pedro passou a noite pescando ali, não conseguiram coisa nenhuma. Mas quando ele conseguiu, aquela pescaria gigante fez diferença para ele ali, era tudo que ele queria. Não, abre mão disso aí, vem me seguir. Largou tudo, largou toda aquela pescaria. Ele era o comerciante, ele era o dono do barco, era a subsistência dele, aquilo não importava. O jovem rico, ele diz: abra mão. Deus, ele sempre nos chama, quando a gente pensa que está no auge do nosso chamado, irmãos, larga tudo e vai-te embora, porque não podemos estar presos a nada nessa terra. Deus, se falar larga tudo e vai embora, quem ficar apaga a luz, que a Deise já foi. Porque nós não podemos ficar presos àquilo que não é nosso. Nós estamos cuidando para Ele. Entende, irmãos?
Por isso que precisamos estar firmes aqui na palavra do Senhor, para que nosso coração não tenha uma atitude diferente daquela que é o coração de Deus. Nosso coração precisa dizer: sim, Senhor, amém, é assim, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Precisamos nos arrepender e parar de ferir a rocha, que é Jesus, que está dentro do coração do irmão. Quantos irmãos feridos, quantos irmãos doentes um com o outro, inimigos. A Bíblia diz que nos últimos dias teremos os inimigos dentro da nossa própria casa, famílias cheias de inimigos. A Bíblia diz: pai contra filhos, filhos contra pais, a desavença e a desunião. Isso é o preparo da vinda do Messias e vai querer ficar assim. Deus está nos dando a oportunidade, irmãos, de recuar e mudar de vida, para que Ele possa entrar na nossa história e mudar a nossa realidade.